hoje é Dia Mundial da Vida Selvagem, uma data para reforçar a importância da preservação desses animais e plantas que vivem livres na natureza. Mas o que realmente significa preservar a vida selvagem, né? Quais são os riscos que ela enfrenta hoje? E como nós também, vivendo, né, na cidade, a gente pode contribuir para isso? Tão importante, né, falar sobre esse tema, que é tão curioso, necessário. Então a gente recebe aqui no estúdio o biólogo do projeto Selva, que é um projeto lindo, Selva Viva, projeto lindo que a gente tem o prazer de ter aqui na nossa região, o Marcos Bononato. Seja bem-vindo, boa tarde, meu amigo. Muito obrigado e obrigado pelo convite. Inclusive, vamos começar falando do projeto Selva Viva, que é um projeto muito legal, já estive lá algumas vezes. É incrível, eu sempre falo muito bem de lá, porque é um lugar muito bacana mesmo. Vamos falar como é que surgiu ele e o trabalho que vocês fazem lá. Bem, na verdade o projeto ele é um CRAS, ele é um Centro de Triagem e de Reabilitação de Animais Silvestres. E ele é dividido em duas partes. Na parte que atende propriamente os animais, né? Esses animais eles vêm de onde? Eles vêm da Defesa Civil, da Polícia Ambiental, animais apreendidos, né? E nós temos uma outra parte que é aberta ao público, cuja finalidade é trabalhar com educação ambiental, né? O nosso forte é a educação ambiental. E essa parte aberta ao público, ela serve para que a gente tenha recursos para poder manter todo o conjunto, porque ele é absolutamente particular, nós não recebemos verba de ninguém. E outra coisa importante é que esses animais que o público vê, eles não são os animais que nós recebemos, ao contrário. 99% deles são nascidos em ambiente artificial, né? São reproduzidos em cativeiro e são utilizados como uma ferramenta de educação ambiental. Os que vocês cuidam, vocês acabam soltando, né, de novo, vocês reabilitam ele para a natureza. Né? Isso, ou eles são soltos na natureza ou são encaminhados a outras instituições, porque muitos não têm mais condição de serem soltos. Perfeito. Né? Tá certo, olha, eu tô até com o Instagram aqui de vocês, acho que é bacana a gente mostrar na tela, porque muitas vezes você, papai e mamãe, não sabe o que fazer com a criançada, né? Então você pode até acessar aqui e ver certinho o endereço tudo, tá? Ó, Projeto Selva Viva, tudo juntinho. Aí você pode entender um pouquinho como que funciona lá. Bem legal o Instagram deles para vocês conhecerem. É incrível, a gente pediu fotinho, né, para vocês aí de casa mandarem. E o Eugênio prometeu e cumpriu. No projeto de vocês, essa foto? Sim, sim, sim. Olha sim, só. ele esteve lá. Inclusive, eu passei por essas experiências, viu? Essa cobra, peguei aquele sapo na mão, quase chorando. Nunca, aquela cobra Helena, nunca. Volta lá, isso, segura um pouquinho. Temos vários, né? Temos vários ali. Né? Nós nunca utilizamos o mesmo animal, isso é importante. Tá? E outra coisa, os animais que sofrem interação, eles são espécies que já são adaptadas para isso, tá? Perfeito. Isso é muito importante. E todos são nascidos em ambiente artificial. Nenhum deles veio da natureza. Não, é uma experiência muito, muito legal lá mesmo, viu, gente? Muito bacana. Marcos, o que é considerado realmente, né? Como a gente está falando desse Dia Mundial, né, da vida selvagem, o que é exatamente considerado uma vida selvagem? Bem, na verdade, existem dois termos que muitas vezes eles se confundem, né? Animal silvestre e animal selvagem, né? O animal silvestre, ele realmente é aquele que vive na natureza e que possui toda uma carga genética que é exclusiva. Se eventualmente esse animal ele sofre qualquer tipo de alteração, ele já deixa de ser silvestre, ele passa a ser doméstico, né? Então, por exemplo, um cachorro, ele é doméstico, você não encontra um cachorro naturalmente na natureza. Você encontra lobo, né, e outras espécies que foram mutadas e se transformaram em animais domésticos. E aí qual é a diferença entre silvestre e selvagem? Você pode ter um animal silvestre na floresta, nascido na natureza, mas você pode ter um animal silvestre nascido em cativeiro, como acontece com a gente. O projeto Selva Viva, ele faz parte do plano de conservação da onça pintada do Pantanal. Se você esteve lá, você viu. Sim. Os filhotes que nascem lá, eles são silvestres, né? Mas eles não são silvestres da natureza. Então, selvagem, você já arremeta àqueles que vivem realmente na natureza. Olha só, interessante. Então, né, o silvestre não é necessariamente o que está na floresta. O selvagem, né? Isso. Cresceu exatamente. ali na natureza, né, gente? A gente vai voltar nesse assunto até para trazer para você em casa.
dicas de como lidar com esses animaizinhos que muitas vezes até podem aparecer no quintal da sua casa, como o Marcelo está mandando aqui pra gente. Olha que interessante. Boa tarde, amei essa foto, Marcelo. Obrigado pela sua participação, viu? Ele comenta o seguinte, que é de Taubaté, mora num condomínio ao lado de uma APP. Ele até explica para você em casa, já é pra gente aqui também. A área de preservação permanente. E ele comenta, olha os nossos visitantes diários. Esquilos, siriema, carcará, lagarto, saracura do brejo, tucano do bico verde, entre outros. Então segura um pouquinho que no próximo bloco a gente volta até para comentar como tem que ser a nossa interação com esses bichinhos tão lindos. Mas a gente amou sua foto, Marcelo. Amei, foto linda, Marcelo. Obrigada, a gente adorou. Por que estamos em pé aqui? Porque agora o Marcos vai explicar pra gente um pouquinho a nossa interação com alguns bichinhos que podem aparecer no nosso dia a dia. Mostrar aqui na para nossa colocar aqui na tela, por favor, pra gente comentar esse que eu morro de Tenho medo. pavor também. Pavor, escorpião amarelo. Vamos comentando um pouquinho, até pra gente conseguir entender onde eles podem surgir, como que a gente lida com eles. Primeiro, ralos e entulho. Isso realmente a gente percebe até nos noticiários que a gente traz aqui, nas notícias, que acontece muito. Sim, o que acontece é que a primeira coisa que nós temos que analisar é que se ele está lá é porque ele tem comida. Né? E essa comida vem de onde? Normalmente de abrigos para principalmente grilos e baratas. Então, se você tem local onde você tem lixo, onde você tem entulho, né, isso favorece o aparecimento desses animais e, consequentemente, do escorpião. Qual é o grande problema do escorpião? O escorpião ele não vai sair e vai te picar. Só que ele tem um comportamento, como eles são noturnos, assim que amanhece, eles vão entrar dentro de algum buraco. E esse buraco pode ser o sapato que você deixa do lado de fora da casa. Deus o livre. Por isso que quem deixa sapato fora de casa, bota, tem que bater antes de vestir. Sim. Grande parte dos acidentes ocorrem como? Ou calçando algum calçado, ou você vai pegar algum objeto e você o toca, tá? Ele não vem te picar, ele só pica se for tocado. Só que como ele vai estar ali no tijolo, no graveto... Então ele se defende, na verdade. Exatamente, ele vai Mas se tem alguma defender. época do ano que ele aparece mais? Por exemplo, agora? Verão, sim. você tem... Eles são venenosos? Assim, eles Sim, são perigosos? eles Eu acho que tem vários tipos, né? e principalmente o amarelo, ele é um dos 4 escorpiões mortais. E ele é muito perigoso para crianças pequenas, né, e pessoas de idade avançada. Perfeito. Principalmente veneno neurotóxico, ele pode matar em poucas horas. Inclusive, se a gente cruzar com um, tá autorizado a matar? São animais silvestres, aí que a legislação protege. Só que aí existem parâmetros onde você tem que primeiramente se defender. Sim. Né? Eu acho que a segurança e na sua casa é uma coisa. Nossa, eu saio correndo, eu não consigo fazer Eu isso, também não. tenho pavor de Então, escorpião. olha, só para reforçar aqui o que o nosso Marcos querido comentou aqui, cuidado então vou colocar aqui em tela cheia para vocês lerem, com calçados na hora de vestir, manter a casa limpa, criança picada, urgência para o hospital. O adulto também, isso é muito importante, tá, gente? Encerramos aqui o escorpião, vamos para o próximo. Saruê, que ele é mais comum da gente trombar ele por aí, né? E não saber se é um Isso. saruê, não saber o que é. Vamos falar dele. Na verdade, saruê ou gambá, né, eu considero, junto com o sapo cururu, um dos grandes aliados contra o combate a animais peçonhentos. Por quê? Porque ele se alimenta, o saruê, tá? O gambá, ele vai se alimentar de filhotes de cobra, inclusive peçonhentas, ele vai comer aranha e vai comer principalmente escorpião. Olha. Então, se você tem um saruê, um gambá no seu quintal, primeira coisa que você tem que pensar, você já está protegido contra esses animais, tá? legal. Muitas vezes eles são maltratados, eles são até mortos, porque são confundidos com ratos. É verdade. Então é muito importante, além de serem animais silvestres, eles são importantíssimos para nós. É um animal importantíssimo. Olha que tá? interessante. Porque às vezes a falta da informação também faz com que a gente, né, tenha uma certa repulsa. Eu acho que as pessoas também têm medo um pouco porque vai me trazer doenças se estiver no quintal de casa. Acho que as pessoas têm esse medo. sim. O cheiro também, do né? gambá E também. ele não é um animal agressivo, né? Ele eventualmente só vai causar alguma coisa se ele for seguro, tá? O grande problema é o contato com o animal silvestre, com o cachorro. Então, muitas vezes, ele vai brigar com o cachorro, tá? Ou ele vai subir numa árvore acuada, e aí, então, ele acaba sendo ferido, tá? Tá certo. Mas encontrar um animal desse em casa
pode ter certeza que é sinal de sorte. Vou colocar aqui em tela cheia, então, só para reforçar para vocês outros cuidados que é importante a gente trazer. Então, olha só, o saruê, comum em telhados, quintais, sai mais à noite, não é agressivo, então a gente não pode tentar pegar, precisa afastar dos pets e chamar 193 se estiver dentro de casa. A gente já volta então com o Marcos e outros bichinhos para trazer esse cuidado para a gente do dia a dia que eu tô amando. Eu aprender. também, muito interessante Muito essas legal. informações. Aqui no estúdio a gente está com o biólogo Marcos Buononato, do Projeto Selva Viva, falando de animais exóticos. Eu quero até mostrar uma participação da Eliane Garcia, que mandou, ela sempre manda, né, o lagarto pra gente, que é o que Greg. gracinha. Eu até quero começar esse bloco falando sobre isso. É tudo bem ter lagarto, ter cobra, como é que faz? Como é que funciona para ter esses animais em casa? É legal? Viu, Eliane? Bem, uma coisa importante antes de eu falar da legislação, o fato da gente querer ter um animal precisa ver se a família também quer. Ah, sim. certeza. Né? Se eu O chego fato em casa de da minha mãe, morre de medo. Então eu falo, eu quero ter uma cobra, mas qual é a opinião da A família? Eliane gostou, né? Então vamos lá. A legislação brasileira permite, já há muitos anos, a reprodução e o comércio de animais silvestres devidamente legalizados. Ou seja, eles têm que nascer em criatórios credenciados pelo IBAMA, eles já são microchipados, têm toda a documentação e eles podem ser comercializados. Tá? É importante salientar que existem muitos animais traficados que são vendidos dessa forma. Nossa. Então, se alguém quer comprar, é preciso ter certeza de que aquela loja é credenciada e, de preferência, saber qual é a origem daquele animal, de que criador. Procedente. Tá? Mas é possível, sim, ter cobras e lagartos como animal de estimação. Coragem, gente, eu tenho medo. Eu também Morro de medo. tenho. Eu acho lindo na foto, viu, Eliane? Mas eu tenho medo. Olha só, a Cristiane comentando aqui com a gente. Boa tarde, minha amiga. Falando sobre bicho exótico, aqui na minha chácara, os sapos são muito bem tratados e livres para ir e vir. Amo sapos, são indefesos e faz muito bem para a humanidade. Um beijo. Que linda saber essa sua conversa. Eu tenho medo. Eu também. Eu não faço nada Inclusive, com sapo. quando eu fui lá no Projeto Selva Viva, foi uma superação que eu tive passando por essa experiência, que foi muito legal. A lagriminha tava aqui, assim, eu com o sapinho De na medo. mão. Viu, Marcos? Mas foi uma experiência Mas incrível. parabéns, eu que amei linda essa muito. convivência, muito legal legal. demais. A Rafaela mandou pra gente uma fotinho também. Boa tarde, não teria esses animais em casa, mas pela minha filha já tinha vários, a filha dela. Inclusive lá, né? Ela Foi tá lá no legal Ponto Animal, demais. exatamente. Obrigado, Bacana. Rafaela, pela foto. Amamos. E um beijo pra você. Luiz Germano também tirou uma foto bonita. Obrigado pela participação aqui no programa. Meu Deus, até com a cobra também. Corajoso, hein? Eu não tenho essa coragem. Obrigado, amigo. Valeu mesmo. Renato Júnior tá sempre aqui com a gente. Olha que lindo esse bicho. Mas não teria, mas por preconceito e falta de conhecimento. Eles são bonitos, mas dá medo. É verdade, Renato. Com Obrigada pela certeza. sua foto, viu? Tem outra perguntinha? Tem sim. O Cláudio Santos, nosso querido amigo, sempre com a gente. Como a preservação da vida selvagem pode contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas? Um assunto que daria um programa inteiro, com certeza, viu? Fala essa proporção que você falou pra gente da cobra jararaca e do camundongo que você falou. Camundongo, isso. Normalmente, quando uma pessoa encontra uma cobra, a primeira coisa que vem em mente é: estou correndo risco. Então, temos que imaginar que aqui no Brasil, de cada 10 cobras, apenas 3 oferecem perigo. E dentre esses grupos das 3, né, de 30%, você tem as jararacas, tá? Mas tanto as jararacas como as cascavéis, a alimentação básica delas é camundongo. Então, se você for analisar o ciclo reprodutivo das jararacas, né, e dos camundongos, se você, na sua chácara, matar uma jararaca ou uma cascavel no dia 1º de janeiro, no dia 31 de dezembro daquele ano, você vai ganhar de presente naquela região cerca de 3.000 camundongos. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Né? Temos que imaginar que uma fêmea de camundongo, a cada 20 dias, ela gera de 6 a 8 Nossa, que rápido, filhotes. né? A gente Né? estava aqui falando pela falta de conhecimento, às vezes a gente faz uma coisa como espécie e acaba refletindo nas outras, né? Inclusive, vamos colocar a arte da jararaca aí para vocês, ó. Exatamente. Como em mato, terrenos e chácaras, não se aproxime, afaste-se devagar. E uma coisa importante aqui, o que fazer, né? Ligar para o bombeiro, né, Marcos? É uma das opções. Ou para a polícia ambiental. Perfeito. Tá? Uma outra informação que eu já aproveito, o Projeto Selva Viva, ele não tem autorização para resgatar animais. Tá bom. Perfeito. Né? Só para receber, né? Só para receber, e só recebemos animais feridos. Então, geralmente, a pessoa liga e fala: você pode vir resgatar? Não, isso é Polícia Ambiental, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Por falar no projeto de vocês, acredito que ele seja uma das respostas para a Sara, que ela está mandando essa perguntinha aqui. Ó. Se continuarmos no ritmo atual de extinção, que tipo de planeta estamos deixando para a próxima geração? Ainda dá tempo de reverter o cenário ou estamos apenas adiando o inevitável? Uma reflexão importante. né? Então, e essa reflexão, ela é vital para o projeto.
Vocês viram várias fotos de crianças interagindo com animais. A semente está ali. Né? O fato da pessoa não necessariamente tocar, só de ela saber conviver, estar perto daquilo, já muda o conceito. E essa mudança de conceito, né, quando a gente fala de preservação, ela é fundamental. Como eu falei, por exemplo, do gambá. Aquele gambá é o animal que está te protegendo. Né? As pessoas às vezes não se dão conta, mas aquela aranha que está no seu quarto, naquela teia, que você está morrendo de medo, aquela aranha está comendo o mosquito que vai causar dengue. Sim. Então, aquela aranha inofensiva, ela está te salvando de alguma forma. Deus fez tudo Então, tão perfeito, né? você tem que ter Né? esse conhecimento global. E quando a gente fala em preservação, é isso. Poxa, matei a aranha. Olha, nossa, eu morro de medo da aranha. Amanhã o mosquito da dengue está lá te picando, Pelo você vai amor de passar Deus. para o hospital. É. Então, esse ciclo todo são engrenagens. Sim. E nós temos que conhecer essas engrenagens Com certeza. antes de destruí-las. É, Isso e é um ótimo fundamental. lugar para você levar seu filho para passear, até pela educação ambiental, mesmo desde criancinha que ele já vai carregando essa consciência, viu, gente? Isso. A Patrícia Amadei mandou uma fotinho lá do Projeto Selva Viva, olha que legal. uma lá. Já estive lá, amei também, que bacana. Inclusive, falando em cobra, eu recebi uma pergunta aqui da minha produção, no meu ouvido, falando que cobra de cabeça triangular ou redonda não é venenosa. Tem essa diferença, Marcos? O que acontece? O Brasil, ele foi descoberto por europeus. Aham. E é muito natural, quando você se muda para uma cidade, você vai levar aquilo que você tinha aprendido anteriormente. A única região do mundo onde cobra peçonhenta tem a cabeça triangular, o olho em forma de pupila de gato, a cauda curta, é a Europa. Então, cabeça triangular são padrões europeus. Não servem para o Brasil e nem para as Américas. Haja visto que as cobras corais têm a cabeça redonda, feito um polegar, e as jiboias, uma serpente muito comum no Brasil, tem a cabeça triangular. Então não é pela cabeça. Sim. Na verdade, a identificação, isso lá no projeto a gente fala largamente, é através de um buraco entre o olho e a narina. Se o animal tiver aquele buraquinho, que você não precisa dar um beijo na cobra, você com o celular você tira uma foto amplia. Se tiver o buraco, é peçonhenta. A única exceção é a cobra coral, que geralmente tem listras, ok. Essa eu tenho que tomar cuidado. Ai, gente, eu não consigo tirar foto, eu saio correndo. Eu tenho medo. Mas olha, pra gente conhecer mais, então, o projeto e até plantar essa sementinha no coração das nossas crianças. E você também visite aqui o Instagram e conheça pessoalmente. Projeto Selva Viva. Marcos, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. A gente está muito feliz de receber vocês aqui num dia tão especial e saber desse cuidado que vocês têm. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite e faço convite a todos, né, de conhecer o projeto. É um passeio realmente inesquecível. É muito legal. Um beijo pra Érica também, que eu sempre entrevistei lá, uma fofa veterinária também que tem lá. Viu? A gente quer, na verdade, eu ia já me despedir de vocês, mas a gente tem o sorteio dos nossos ingressos do cinema. Olha eu, que louca. Já falando beijo, obrigada pela companhia, até amanhã. Vamos ver quem foi o nosso sortudo de hoje. Herbert Belém! Aê! Parabéns, a nossa equipe vai entrar em contato com você daqui a pouquinho. Agora sim, obrigada pela companhia. Amanhã estaremos de volta. Fiquem com Deus, gente. Obrigado mesmo, tá? Amanhã, ao vivo, esperamos vocês, 13h. Tchau, tchau.